Finanças públicas são orçamentadas. E em muitos dos nossos países, os recursos naturais seriam uma forma muito importante de maximizar as receitas. Em muitos dos nossos países, a indústria extrativa, como uma subsecção da indústria dos recursos naturais, está ainda na sua fase inicial. Isso quer dizer que os nossos países têm um desafio muito grande de negociar como devem ser os contratos para a exploração destes recursos extrativos, dessa indústria extrativa. Eu penso que tudo começa da negociação. Eu até diria, tudo começa da legislação que os parlamentos passam. Uma boa lei dos petróleos, uma boa lei do carvão, vai fazer com que o processo de negociação seja informado por um quadro legal que, de fato, defende os interesses dos nossos países. Como é óbvio, essa negociação ocorre entre duas partes, no mínimo, o governo e as empresas multinacionais. Eu não queria passar a ideia de que há uma parte de maus e há uma parte de bons. Não é correta também a imagem de que, no geral, todas as empresas multinacionais são constituídas por bandidos. Não é uma ideia correta. Eu prefiro dizer muitas vezes que as empresas e os governos partem de perspectivas diferentes e partem de objetivos também diferentes. E o grande esforço que nós, como parlamentares, nós, como membros do governo, temos é de encontrar maneiras de harmonizar, tanto quanto possível, esses interesses que não são coincidentes. Devido à fraqueza institucional, a experiência de Moçambique foi constituir grupos multissetoriais para negociar, por exemplo, a indústria de gás. Havia uma equipe do Banco de Moçambique, uma equipa do Ministério das Finanças, uma equipa do Ministério dos Recursos Naturais, uma equipa do Ministério dos Transportes e Comunicações e muitas outras equipas, provavelmente. E essas equipas foram destacadas para a tempo inteiro se dedicarem a essas matérias. A tempo inteiro. E com um acompanhamento regular dos respectivos ministros. Qual foi o contexto em que essa negociação do gás, por exemplo, ocorreu em Moçambique? É uma negociação que terminou há uns 3 meses atrás. Qual foi o contexto? Que também essa questão do contexto joga um papel determinante na maneira como cada uma das partes se posiciona na mesa do diálogo. Um primeiro aspecto que eu queria trazer aqui é a baixa generalizada dos preços na globalidade da indústria extrativa. Quando se vai negociar num contexto desses, é diferente de se negociar num contexto em que os preços estão a subir, como acontecia há 3, 4, 5 anos atrás. Os constrangimentos para o país hospedeiro desses recursos são outros. Posso dizer que a baixa dos preços joga a desfavor dos países hospedeiros de recursos, porque aumenta o risco de investimento das transnacionais. E, no geral, portanto, baixa o nosso poder negocial. Um outro fator que eu queria aqui trazer, pode voltar, é a grande competição
que existe entre países e regiões pelo acesso aos mercados. Se formos para o carvão, vamos ver, por exemplo, que a Austrália é um bloco com grande oferta de carvão. Moçambique emerge também como um bloco com grande oferta. Moçambique, África do Sul e Botsuana emergem como países com grande oferta de carvão. Colômbia, Mongólia surgem também como países e regiões com grande oferta de carvão. Essas regiões todas estão viradas para principais centros de consumo, que basicamente são Índia, China, Japão, Europa. Então, esses países todos concorrem para colocar o seu carvão ou os seus recursos naturais no mercado compensador, que não é assim tão elástico. Então, esse seria outro constrangimento que eu colocaria a quando do processo de negociação. Pode passar. Os principais aspectos macro, aqueles que concitavam o interesse dos membros do governo, eu poderia resumi-los nestes 3 ou 4 ou 5. É evidente que um contrato de gás ou um contrato de carvão tem muitos outros aspectos, que eu consideraria alguns deles de micro. Discussão das melhores palavras, por exemplo, que pode levar também 2, 3 dias para chegar a uma conclusão. Mas aqueles aspectos que concitaram maior interesse no processo de negociação, eu posso resumi-los nestes que eu aqui coloquei: regime cambial, regime fiscal, regime laboral, direitos sobre terra, logística e internalização econômica dessa indústria, para evitar aquela situação que eu coloquei no caso do atum. E nesta apresentação, por constrangimentos de tempo, não vamos esgotar todas essas matérias. Eu vou me concentrar em algumas dessas questões. Regime cambial, quando a gente negocia com as multinacionais. Quais são as questões de base que normalmente surgem? Ou quais são as questões de base que surgiram no caso de Moçambique? A posição de partida nesta matéria, para nós, consistia no dever de utilização pelas empresas multinacionais do sistema bancário nacional. O princípio da prévia autorização das operações de capital e o princípio da obrigatoriedade de remessa e conversão das receitas de exportação. Portanto, essas eram as questões de base que norteavam o nosso diálogo. Normalmente, a posição de base das multinacionais é a de exigirem a livre importação e exportação de fundos e a externalização completa dos mesmos em contas no exterior, junto a bancos internacionais. Essa é normalmente a sua posição de partida. Não querem ou não desejam usar os nossos sistemas financeiros. Podemos ver depois, mais tarde, as implicações de cada uma dessas. Mas a mais importante é que as exigências das concessionárias não contribuem para a alavancagem do sistema financeiro e da economia nacional. Quando tudo ocorre fora dos nossos países, isso fragiliza a própria. É como se aquela indústria não fosse útil para os nossos países. Até às vezes é melhor não deixar os recursos lá, não serem explorados. Às vezes. Com a posição de partida do governo que enunciei, o que se pretendia era que, com o princípio de autorização prévia das operações de capitais, os contratos e créditos externos, bem como as contas no exterior, sejam previamente visadas pela autoridade cambial.
por motivos óbvios. Se isso acontecer como as multinacionais exigem, essa é uma porta escancarada para a transferência ilícita de capitais. Se os países não têm um mínimo de controle, essa é uma janela para a fuga de capitais. O princípio da obrigatoriedade de remessas, com o princípio de obrigatoriedade de remessa e conversão das receitas de exportação, o que nós pretendíamos era que com as receitas a serem geradas pela exploração dos recursos naturais, essas receitas sejam repatriadas para o país depois de deduzidas as obrigações com o pagamento da dívida. Essa era a nossa posição de princípio. O objetivo, obviamente, é alavancar o nosso sistema bancário, alavancar o nosso sistema financeiro e fazer com que os recursos do gás ou do carvão ou de qualquer que seja a indústria contribuam para o crescimento das nossas economias. Também existia o dever de utilização do sistema bancário nacional de modo a que se garanta que os pagamentos decorrentes da importação de bens e serviços ocorra a partir do país. Ocorra a partir do nosso país. A observância daqueles preceitos, como eu dizia antes, contribuiria para um acompanhamento do movimento de capitais envolvidos no projeto. E um dos objetivos é evitar a fuga de capitais. É evitar a transferência ilícita de capitais. O crescimento, portanto, também queríamos atingir o crescimento do sistema bancário nacional. Quando os recursos fluem através do sistema bancário nacional, isto obviamente cria espaço para alavancar a economia, aumenta a oferta de recursos para financiar outras atividades da economia nacional para além do gás ou para além do carvão, estabiliza o custo do dinheiro, porque há maior oferta de capitais no mercado. Portanto, é positivo quando os governos conseguem atingir tudo aquilo que são os seus objetivos. Portanto, também queríamos atingir, como eu dizia, maior estabilidade da moeda nacional, decorrente de uma maior disponibilidade de divisas junto do sistema bancário nacional, e também tudo isso possibilita o acompanhamento das operações que geram impostos, de modo a minimizar os riscos de fuga ao fisco. Como eu dizia, os pontos de partida não são os mesmos. E negociar significa que as duas partes se aproximem de modo a que uma determinada indústria gere ganhos tanto para as empresas como para o país. No caso em apreço, a aproximação que nós fizemos tomou forma na flexibilização de alguns aspectos que nós julgamos que eram determinantes para a própria viabilidade dos empreendimentos. Por exemplo, concedemos uma autorização prévia para a abertura de contas no exterior, respeitando-se, portanto, o princípio de autorização prévia, em atenção a finalidades previamente definidas no próprio acordo. Quais são essas finalidades que nós consideramos? Pagamentos a fornecedores de bens e serviços externos na fase da construção, recebimento de receita de exportação na fase de implementação e cumprimento dos compromissos relacionados com o serviço da dívida durante a vigência dos contratos de dívida. Portanto, definimos parâmetros para autorizar algum
não é repatriamento, é alguma exportação de receitas do gás. Uma outra medida que nós decidimos que poderia ser tomada é reduzir o prazo de autorização prévia para a contratação de empréstimos e outras operações de capital análogas para um tempo que foi considerado justo por ambas as partes. Nós, por exemplo, podíamos dizer, olha, o nosso sistema financeiro está preparado para passar a autorização em 20 dias. E a indústria diz, olha, 20 dias é muito. Nós queremos um prazo muito mais curto para permitir que não haja bloqueios no nosso processo de exploração empresarial. Os países têm que ser capazes de ouvir esse tipo de reclamação e organizarem-se para que os prazos sejam, obviamente, mais curtos. Nas negociações, o acordo alcançado no caso de Moçambique, conseguimos que desse uma grande proeminência ao Banco de Moçambique, nessa área cambial, nessa questão cambial. Os fluxos de receitas dentro e fora de Moçambique continuam a exigir a aprovação do Banco de Moçambique, de acordo com a nossa lei cambial. E nos casos em que as empresas vão abrir contas no exterior, há a possibilidade do Banco de Moçambique receber extratos bancários periodicamente e também abre espaço para que a autoridade cambial do país possa ordenar auditorias a essas contas. Que isso pode ser considerado um avanço muito importante. E houve acordos também importantes relativamente aos prazos das autorizações. No geral, eu considero que a negociação a esse nível da legislação cambial foi positiva. Aquilo que eram os objetivos estratégicos do país foram alcançados, independentemente de qualquer nível de cedência que possamos ter feito ao nível do processo de negociação. Estabilidade legal e fiscal. A implementação deste tipo de projetos envolve a mobilização de elevados montantes em dinheiro. São empréstimos de bancos internacionais, muitas vezes de milhares de milhões de dólares ou de euros. É evidente que estamos a falar de milhares de milhões de dólares ou de euros. Nós estamos a falar de um impacto fiscal também muito grande. E esse impacto fiscal pode contribuir para a inviabilidade dos projetos. Muitas vezes, os bancos que emprestam dinheiro às empresas que exploram recursos naturais, como o carvão e o gás, esses bancos, eles próprios, exigem que as multinacionais apresentem garantias de estabilidade fiscal. Porque só isso é que torna essa indústria previsivelmente viável. Então, essa é uma negociação também muito difícil que nós fazemos com as multinacionais. Normalmente, as empresas concessionárias requerem estabilidade legal e fiscal relativamente a efeitos da alteração à legislação de natureza não fiscal. Portanto, quando a gente fala de estabilidade fiscal, estamos a falar de legislação que não é diretamente fiscal, mas que pode afetar fiscalmente as empresas. Do meu ponto de vista, a questão mais importante a negociar aqui, para além dos prazos do período de estabilidade fiscal, uma questão muito importante é definir quais são aquelas coisas que o governo pode mexer
sem que as multinacionais venham a reclamar como tendo efeito fiscal negativo. O que eu poderia sugerir como questão de cada um de nós ir pensando nelas, talvez dizer antes que a negociação desta matéria abrange aspectos como legislação não abrangida nos termos da estabilidade fiscal, duração da estabilidade legal fiscal, previsão ou não de uma avaliação periódica, financiamento e direitos dos credores, contabilidade, seguros e resseguros. Pode avançar. Da parte dos governos, da parte do meu país, nós prestamos muita atenção, como eu dizia, a definição da legislação que não poderá vir a ser reclamada pelas multinacionais, alegando que essa legislação afeta-as fiscalmente. As questões que nós colocamos como não negociáveis incluem legislação sobre saúde, que afeta a saúde, legislação que afeta a segurança ou o ambiente, legislação que tem a ver com a segurança nacional ou para a defesa do fornecimento de energia durante uma emergência nacional. Portanto, todas essas matérias não podem, em circunstância nenhuma, ser sujeitas à estabilização, ao abrigo desses acordos com as multinacionais. Portanto, esse era o nosso ponto de honra na negociação. Sendo, embora válidos para o período de implementação dos projetos, nós queríamos que os acordos de estabilidade pudessem ser revistos periodicamente e sujeitos à negociação por cada período que passasse. E também queríamos que se sujeitasse à aprovação do governo a obtenção de financiamentos de credores dentro e fora do país. Talvez aqui também dizer de novo que esta é uma medida muito importante, porque a partir do processo de financiamento externo das multinacionais, também se pode abrir espaço e janela para a fuga de capitais, para a transferência ilícita de capitais. Então, determinar que quaisquer acordos de crédito que as multinacionais estabeleçam dentro ou fora do país tenham que ser verificadas previamente é uma forma de garantir que não haja, por via muitas dessas empresas são acionistas maioritários de bancos ou de outros modelos de financiamento, e por essa via, através dos custos de capital ou outros, poder-se abrir espaço para a transferência ilícita de capitais. Podemos passar. Também, nesta negociação, foi acordado que os concessionários podiam manter os livros contabilísticos em moeda livremente convertível e na língua nacional, mas que os resultados líquidos dos impostos devidos ao Estado também poderiam ser apurados em moeda livremente convertível, mas convertidos em moeda nacional com base na taxa de câmbio de venda do respectivo dia do pagamento. Portanto, esse é um dos aspectos que foi negociado. Os seguros obrigatórios, esse também é um aspecto muito importante. Os seguros obrigatórios, nomeadamente o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, o seguro de responsabilidade civil automóvel e outros estabelecidos por lei, portanto, todos esses seguros são obrigatórios, devem ser feitos em seguradoras autorizadas a exercer atividades no país. Para além de criar um mercado de seguros mais robusto, criar mais emprego nessa área e criar maior dinâmica nessa área, também é uma medida de defesa da economia.
em termos de probabilidade de fuga e transferências ilícitas de capitais também. As concessionárias passam a colocar todos os outros seguros, aqueles não obrigatórios, portanto, em seguradoras autorizadas a exercer a sua atividade no país hospedeiro de recursos, nos casos em que os seguros disponibilizados pelas referidas seguradoras sejam comparáveis aos padrões internacionais de seguro. Ou seja, não é só uma questão de dizer que o seguro X, Y e B não é obrigatório pela lei moçambicana e que por via disso nós podemos contratar onde nós quisermos. A lógica não é essa, é que só o contrata fora do país quando os padrões internacionais de seguro são comparáveis em termos de tipo de cobertura, termos e condições das respectivas coberturas, solidez financeira, capacidade de manuseio de participações de sinistro e capacidade de subscrição. Portanto, a colocação de seguros fora do país carece de comunicação prévia às entidades de supervisão de seguros, juntando documentação que fundamente isso. Por exemplo, dizer que, olha, as seguradoras moçambicanas não quiseram cobrir esse risco. E provar que foram solicitadas, no mínimo, 3 seguradoras e que essas 3 seguradoras não se mostraram disponíveis a cobrir o risco. Então, nesse caso, é um exemplo que estou a dar, nesse caso, a indústria de recursos naturais pode ir, como é que se diz, contratar os seguros fora das empresas de seguro autorizadas a operar em Moçambique. Pode passar? Pode. Como eu dizia, a estabilidade fiscal é uma garantia importante para as instituições financeiras que irão disponibilizar os bilhões necessários em empréstimos para o desenvolvimento dos projetos. No nosso caso, em Moçambique, as concessionárias conseguiram uma estabilização completa de 30 anos, em troca de aumento nos impostos de produção depois de 10 e 20 anos de exploração. Portanto, no que estou a dizer é, há uma estabilidade por 30 anos, nos primeiros 10 anos faz-se uma avaliação que pode determinar que alguns aspectos da estabilidade cessem. Se não houver acordo nessa negociação, há mexida nos impostos sobre a produção. Pode passar. Especificamente, o acordo alcançado exige que o governo e as concessionárias se reúnam, é aquilo que eu estava a dizer, se reúnam no 10º e 20º ano, a contar da data do primeiro carregamento, para rever e renegociar os critérios de estabilidade. Em caso de não haver concordância, o acordo alcançado com as multinacionais estabelece as implicações que consistem no aumento de imposto de produção de 4% a partir do 10º ano e um aumento de 6% a partir do 20º ano. Queria destacar mais alguns aspectos antes de terminar. Há a questão importante do trabalho. O que nós destacamos na negociação com as multinacionais do gás foi que devia se dar prioridade aos trabalhadores nacionais sempre que eles tivessem as qualificações necessárias. Mas não nos ficamos por aí. Determinamos que as empresas do gás devem apresentar um plano de formação. No caso moçambicano, tornou-se obrigatório dar preferência
aos bens e serviços fornecidos por empresas moçambicanas, onde os custos não são mais do que 10% superiores às mercadorias e aos serviços importados. Portanto, é obrigatório. Depois há um limite, não me lembro bem se, acho que são 15 milhões de dólares. Portanto, até 15 milhões de dólares é preciso haver concurso público. E se os concorrentes moçambicanos apresentarem preços que não sejam superiores a 10% dos fornecidos por empresas estrangeiras, as empresas moçambicanas ganham. Algumas conclusões que eu queria trazer antes de me sentar é reiterar que o controle das finanças públicas começa, entre outros aspectos, com a negociação adequada da exploração dos recursos naturais dos nossos países. Começa aqui. Não importa de que recurso estamos a falar. No caso do Cabo Verde, podemos estar a falar dos recursos pesqueiros. No caso de Moçambique, podemos estar a falar de carvão, podemos falar de gás e no futuro, provavelmente, de petróleo. A negociação é um exercício complexo para o qual os nossos países carecem ainda de preparação adequada. Essa é uma conclusão que eu tirei do nosso processo negocial. Posso dizer que as equipas multissetoriais que nós formamos são equipas muito dedicadas, muito patrióticas, deram o melhor de si, eu fui testemunho do seu engajamento neste processo negocial, mas são equipas generalistas. São equipas generalistas. As empresas internacionais aparecem nas negociações com uma bateria de especialistas em cada área. Nós podemos ter, por exemplo, um especialista em seguros. Esse nosso especialista em seguros tem que falar de tudo que tem a ver com seguros. Tudo. Os nossos parceiros empresariais têm especialista para cada aspecto particular do seguro. Cada aspecto particular do seguro. Cada um deles. Quando nós temos, calhar, um ou dois que falam de seguros, eles têm 10 ou 15 que falam de seguros. Tem 10 ou 15 que falam de seguros. Esse exemplo de seguros é válido para qualquer área que nós negociamos. Então, como podem ver, há uma grande assimetria. E não só. Nós estamos a negociar aquele caso específico do gás moçambicano. A nossa experiência está limitada àquele caso específico que estamos a negociar. Os nossos parceiros empresariais trazem especialistas que já negociaram essas matérias 15, 20, 30 vezes em 30, 40, 50 países. Portanto, isso mostra o nível da assimetria até no conhecimento, para se atingir os melhores acordos possíveis nestas matérias. Estou a levantar essa questão da assimetria do conhecimento para chamar a nossa atenção todos que nós precisamos de trabalhar profundamente nestas questões, de modo a ir reforçando o nosso conhecimento. Isso pode ser feito de várias maneiras. Colocar moçambicanos a visitarem instituições brasileiras, por exemplo, ou portuguesas. Colocar instituições brasileiras a visitarem Timor-Leste. Colocar instituições angolanas a visitarem Guiné-Bissau. Esse processo de partilha de conhecimento entre nós, esse processo de partilha de experiência entre nós, é muito, mas é muito mesmo,
melhorar a nossa capacidade de negociação. Também, esses técnicos de que eu falava, no caso do meu país, nós temos sempre a propensão de pensar que viagens é um gasto. Viajar, ir ver como é que funciona Kuwait, como funciona a Arábia Saudita, como funciona o México, como funciona a Venezuela, como funciona as boas e as más experiências. Os nossos técnicos deveriam viajar incessantemente. Do meu ponto de vista, isso não é um custo, isso é um investimento. Pô-los a conhecerem as mais diversas experiências. Porque nós vamos descobrir mais gás. Vamos descobrir outros recursos. E se a nossa capacidade de negociação não for boa, podemos cometer os mesmos erros que eventualmente cometemos no carvão e eventualmente cometemos alguns no caso do gás. Não quero colocar de parte a possibilidade de termos cometido muitos erros na negociação do gás. Mas esses erros só podem ser corrigidos se os nossos técnicos forem colocados a conhecer melhor este negócio. Também, eu penso que os nossos países podem, de maneira melhor estruturada, conceber programas de apoio dos nossos parceiros. Era importante que parceiros como o PNUD, como o Banco Mundial, como a União Europeia e outros, conhecessem quais são as nossas principais fraquezas. E quem deve lhes dizer quais são as nossas fraquezas? Temos que ser nós. Não são eles que vão descobrir essas fraquezas. Nós temos que ser capazes de estruturar melhor as nossas fraquezas e ter com eles e dizer, olha, nós queremos apoio para melhorar este e aquele aspecto. E a nossa ideia de apoio é esta. Não sei se é apoio em dinheiro, não sei se é apoio em especialistas, também dizermos claramente que tipo de apoio é que nós queremos. Porque, de outro modo, corremos o risco de os recursos saírem e ficarmos com buracos e com problemas ambientais.